A Europa de 1941 não dormia em paz. Mesmo quando as armas silenciavam por algumas horas, o medo permanecia no ar como uma névoa espessa. Ruas destruídas, prédios em ruínas, mapas sendo redesenhados à força. A Alemanha nazista parecia imparável. Em menos de 2 anos, seus exércitos haviam esmagado a Polônia, atravessado a França, humilhado exércitos considerados poderosos e levado nações inteiras à rendição. Para o mundo, a guerra já parecia decidida. Para Adolf Hitler, era apenas o começo de um projeto muito maior. Convencido de que estava cumprindo um destino histórico, ele acreditava que a Alemanha havia alcançado um nível militar tão avançado que nenhuma força seria capaz de detê-la. Essa certeza absoluta, alimentada por vitórias rápidas e pela propaganda, criou o cenário perfeito para o erro que mudaria o rumo da Segunda Guerra Mundial. O sucesso da chamada Guerra Relâmpago foi mais do que militar, foi psicológico. A Blitzkrieg não apenas derrotava inimigos, ela os desmoralizava. Governos caíam antes mesmo de lutar até o fim, exércitos se rendiam em semanas, populações inteiras eram dominadas pela sensação de que resistir era inútil. Dentro da liderança alemã, crescia a convicção de que a guerra moderna havia sido reinventada, e que só a Alemanha dominava essa nova forma de combater. Foi nesse clima de confiança excessiva que Hitler voltou seus olhos para o leste. Lá existia um território imenso, rico em recursos, povoado por milhões de pessoas e governado por um regime que ele desprezava profundamente. A ideia de destruir aquele inimigo não era apenas estratégica, mas ideológica, racial e obsessiva. Apesar do Pacto de Não Agressão assinado em 1939, a Alemanha nunca teve a intenção real de manter a paz com a União Soviética. O acordo serviu apenas para ganhar tempo. Hitler via o comunismo como um inimigo mortal e acreditava que os povos do leste eram fracos, incapazes de resistir a um ataque bem coordenado. Do outro lado estava Joseph Stalin, um líder desconfiado, paranoico, mas que também acreditava que Hitler não se arriscaria a abrir uma nova frente de guerra enquanto ainda enfrentava a resistência britânica. Esse erro de julgamento, compartilhado por ambos, criou uma das situações mais dramáticas da história moderna. Enquanto diplomatas trocavam palavras frias, exércitos se posicionavam silenciosamente para o maior ataque terrestre já visto. Na madrugada de 22 de junho de 1941, o silêncio do leste europeu foi rasgado por explosões, motores e fogo. Começava a Operação Barbarossa. Mais de 3 milhões de soldados atravessaram a fronteira soviética em um ataque colossal, apoiados por milhares de tanques, aviões e peças de artilharia. Nunca antes tantos homens haviam sido lançados ao combate de uma só vez. Nos primeiros dias, o avanço alemão foi devastador. Divisões soviéticas inteiras foram cercadas, cidades caíram rapidamente e centenas de milhares de prisioneiros foram capturados. Para os generais alemães, parecia apenas uma repetição ampliada do que havia acontecido na França. Mas, por trás desse sucesso inicial, escondia-se um problema fatal. A Alemanha havia iniciado uma guerra grande demais para suas próprias capacidades. A União Soviética não era um país comum. Era um continente disfarçado de nação. À medida que os alemães avançavam, suas linhas de suprimento se estendiam por centenas, depois milhares de quilômetros. Estradas mal conservadas viravam lama com as chuvas, veículos quebravam constantemente, combustível não chegava a tempo e soldados passavam fome. Os mapas estavam errados, as distâncias haviam sido subestimadas e a logística começava a ruir. Cada quilômetro conquistado tornava o exército alemão mais frágil. Enquanto isso, os soviéticos recuavam, mas não se rendiam. Recuavam queimando cidades, destruindo pontes, removendo fábricas inteiras para o interior do país, além dos montes Urais, onde os bombardeios alemães não alcançavam. O maior erro alemão, porém, não foi apenas logístico. Foi humano. Hitler acreditava que o Exército Vermelho entraria em colapso após as primeiras derrotas. Ele não compreendeu que a União Soviética podia perder batalhas sem perder a guerra. Milhões de novos soldados eram convocados, treinados às pressas e enviados ao fronte. Homens, mulheres e até adolescentes foram mobilizados em um esforço total de sobrevivência nacional. A guerra deixou de ser apenas um confronto entre exércitos e passou a ser uma luta pela existência do próprio país.
Quanto mais brutal era a ocupação alemã, mais feroz se tornava a resistência soviética. Então veio o inverno. Um inimigo silencioso, implacável e inevitável. As temperaturas despencaram para níveis extremos. Armas congelavam, motores não funcionavam, soldados alemães, sem roupas adequadas, sofriam com o frio intenso. O exército que havia sido preparado para uma campanha rápida agora enfrentava meses de combate em condições para as quais não estava pronto. Os soviéticos, acostumados ao clima, lançaram contra-ataques devastadores. Próximo a Moscou, o avanço alemão finalmente parou. Pela primeira vez, o mito da invencibilidade nazista foi quebrado diante do mundo. A partir daquele momento, a guerra mudou de natureza. A Alemanha passou a lutar em uma frente que consumia a maior parte de seus recursos, homens e energia. Cada mês no leste enfraquecia sua capacidade de resistir no oeste. Quando os Estados Unidos entraram oficialmente no conflito, o equilíbrio global se rompeu de vez. A decisão de invadir a União Soviética havia transformado uma guerra difícil em uma guerra impossível de vencer. O erro não podia mais ser corrigido. O caminho para a derrota estava traçado, ainda que levasse anos para se concretizar. No fim, a invasão do leste não foi apenas um erro militar. Foi um erro de arrogância, de ideologia e de desprezo pela realidade. Ela redefiniu completamente a Segunda Guerra Mundial, custou dezenas de milhões de vidas e mostrou ao mundo que nenhum poder, por maior que pareça, está acima dos limites da história. Às vezes, não é a força do inimigo que destrói um império, mas a certeza excessiva de quem acredita que jamais pode errar.